Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora da intriga que foi criada entre o André Esteves e o governo Lula, tá? É muito interessante essa conversa aqui porque saiu em vários jornais que o André Esteves teria dito que o Brasil não aguenta mais 4 anos de Lula. E isso, vamos combinar, todo mundo sabe que isso é verdade, né? Mas que ele teria falado que o Tarcísio deve ganhar ano que vem, que é o mais provável, mas se o Lula ganhar, que o Brasil vai estar ininvestível e não sei o que lá. Isso foi a imprensa dizendo que ele disse isso. A gente não tem a gravação dele falando isso. E aí depois ele disse que não, que nunca disse nada disso, não sei o que lá. E aí é muito curiosa essa história, né? Porque a impressão que eu fico dessa história é a seguinte, é o pessoal da extrema esquerda querendo roer a corda completamente, querendo jogar o Alexandre de Moraes e o governo Lula contra os bancos no Brasil para roer a corda de vez, né? Você deixa os bancos quebrar no Brasil, vamos para uma crise completa e coisa e tal, e foda-se todo mundo para virar um comunistão aqui no Brasil. Eu acho que é isso, tá? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por os Pinguins da Amazônia, Servidor Público Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só o que disse aqui a Isto É Dinheiro. Vocês sabem, a Isto É Dinheiro é uma revista, um folhetim esquerdista, praticamente um folhetim comunista, né? Totalmente de esquerda isso daqui, né? O Guilherme Amado, tá, no Platô, falou isso seguinte, olha só. O esforço de André Esteves pela candidatura a Tarcísio de Freitas e as críticas dele a Lula não tem passado desapercebido na Faria Lima. Dessa vez, após uma conversa recente de Esteves com investidores estrangeiros. Esteves disse nessa conversa, então repara, a gente não ouviu essa conversa. Alguma pessoa do entorno ali está dizendo que o André Esteves disse isso para investidores recentemente, tá? Ele disse nessa conversa que o governador de São Paulo vai se eleger com certeza em 2026 e que Tarcísio seria a única saída, porque caso Lula recebesse mais um mandato, o Brasil ficaria uninvestável, ou seja, impossível de se investir no Brasil em caso de mais um mandato do Lula, né? E, bom, eu concordo 100% com essa frase aqui. Eu diria que o Tarcísio não é a única saída, tem outros bons nomes também na direita, o principal nome continua sendo o Bolsonaro, apesar de tudo, então não é a única saída, mas o Tarcísio é uma saída razoável, eu sempre deixei claro isso, e concordo que se o Lula ganhar de novo, meu amigo, o Brasil vai afundar, né? É só você ver a política fiscal do governo Lula, totalmente destruída no final das contas, né? Depois desse caso aí do tarifaço, né, o governo Lula já falou que vai gastar dinheiro pra caramba para ajudar as empresas e não sei o que lá e coisa e tal. E aí coloca assim, ó, há tempo, a má impressão é mútua. Lula também não quer ouvir falar de Esteves, né? Mas vocês sabem que o Esteves é uma pessoa muito importante e tem ligação com o pessoal do STF, né? Aí depois tem a correção aqui da Isto É Dinheiro, o BTG entrou em contato com a coluna por meio de sua assessoria de imprensa e afirmou que o banco é político, não emitindo previsões sobre o futuro eleitoral. André Esteves jamais usou o termo uninvestable. A ele atribuído na nota muito menos concorda com esse pensamento. Diz a nota, mais do que isso, o banco tem feito consistentemente diversos e significativos investimentos no Brasil nos últimos anos e segue acreditando na geração de oportunidades em nosso país, oferece a quem aqui investe, prosseguiu o texto, né? Na verdade, isso daqui, é lógico que ele teria que falar esse tipo de coisa, porque, veja, ele é um banco de investimento. Pessoas lá fora, americanos, europeus, pessoas ricas do mundo inteiro, botam dinheiro no banco do André Esteves para investir aqui no Brasil em outras coisas. Também os brasileiros botam dinheiro no banco dele para investir lá fora, né? É um banco que faz esse tipo de coisa. Mas ele tem muito investimento no Brasil. Então, se de repente ele diz, olha só, se o Lula ganhar, o Brasil não presta mais para nada. Você sendo um investidor que coloca dinheiro no Banco BTG Pactual para investir no Brasil, como é que você se sentiria nesse caso, né? A tendência é você falar, opa, então vou tirar meu dinheiro daí, né? Porra, esse negócio vai ficar, se é tão arriscado assim, se é uma coisa tão arriscada, eu vou tirar meu dinheiro agora, né? E o detalhe é que eu acho que está certo, tá? Ou seja, de fato, o governo Lula, mais uma vitória do Lula em 2026, o Brasil quebra completamente. Já está quebrando agora, já vai chegar em 2026 quebrado, mais 4 anos de Lula não sobra nada. Então, eu se fosse investidor estrangeiro e tivesse dinheiro no BTG Pactual ou em qualquer banco no Brasil, eu já estaria começando a tirar dinheiro daqui, porque realmente é temerária a situação, né? Agora, ele está dizendo que não falou nada disso aqui. Isso pode querer dizer duas coisas. Primeira coisa que isso pode querer dizer, ele falou sim isso daí, mas ele não pode dizer que falou isso porque, né, estaria meio que sacaneando os próprios investidores. O pessoal vai querer tirar dinheiro do Brasil e aí vai causar problemas para os investimentos aqui. Então pode ser isso.
Pode ser que ele realmente tenha falado isso, mas ele tem que prestar conta para os investidores e coisa e tal. Mas tem uma outra possibilidade, que é a possibilidade de ele não ter falado nada disso e o pessoal ter inventado isso na imprensa para tentar jogar o André Esteves contra o Lula mais um pouco, né? Brigar mais aí o governo brasileiro com os bancos. Por quê? Porque a questão da Lei Magnitsky, do Alexandre de Moraes, já está deixando o pessoal com uma tensão grande, né? Os bancos não sabem o que fazer. Em algum momento vão ter que começar a fechar a conta do Alexandre de Moraes. O BTG Pactual tem dinheiro do Alexandre de Moraes. Vocês lembram? Tinha dinheiro, o Alexandre de Moraes até investido lá nos Estados Unidos. Eu dei o furo aqui falando para vocês quando ele mandou baixar o dinheiro do BTG Pactual lá de Miami para o Brasil. E aqui no Brasil, eu imagino que continue tendo a conta dele, o investimento do Alexandre de Moraes no BTG Pactual aqui no Brasil, né? E eventualmente o BTG Pactual vai ser um que vai ser chamado pelo governo americano a encerrar as contas do Alexandre de Moraes. É o BTG Pactual que ele investe e o Banco do Brasil que ele recebe o salário. Não sei se tem outros bancos também. Pode ser que ele tenha conta em outros bancos também, mas se forem contas que ele usa pouco, não faz muita diferença no final das contas, né? Então, o que pode estar acontecendo nisso daqui? O pessoal querendo justamente queimar o André Esteves e, por tabela, o Tarcísio, para dizer que esse movimento dos bancos no Brasil para tentar derrubar o Alexandre de Moraes e coisa e tal, é a armação do Tarcísio. Por que isso? Porque a esquerda quer que dê merda, lembra? A esquerda quer que dê merda. Se de fato o STF brigar com os bancos, vai dar uma merda federal aqui no Brasil, com certeza, né? Porque vai ser os bancos se ferrando lá nos Estados Unidos e, enfim, não dá para entender direito o que vai acontecer aqui nessa situação. E, de novo, lá em Brasília, nesse momento, você tem alguns grupos separados aí, né? Tem, lógico, o grupo dos bolsonaristas e coisa e tal. Aí você tem, na oposição a Bolsonaro, ou seja, do lado da esquerda, do lado da situação, você tem o pessoal do meio termo, que quer resolver o problema, não gosta do Bolsonaro, mas vê que tem que resolver o problema, então está querendo dar um jeito. É o pessoal que está ali no Congresso, os outros ministros do STF, que querem resolver o problema, querem dar um jeito de, sei lá, alguma saída para encerrar essa história toda sem a catástrofe total no Brasil. Mas você tem um outro grupo ali, que é o grupo da extrema esquerda também. O grupo da extrema esquerda quer que dê merda. Esse grupo da extrema esquerda tem o próprio Lula, o PT, e o Alexandre de Moraes também está nesse grupo, porque chegou num ponto que o Alexandre de Moraes sabe que ele já se fudeu, então ele quer que dê merda para todo mundo agora também. Então isso daqui me parece um recado nesse sentido, né? Vamos brigar com os bancos no Brasil. A culpa é dos bancos. Os bancos são culpados por aplicar sanções dos Estados Unidos, né? O pessoal está colocando aqui, André Esteves tem dito aos investidores externos que o Brasil pararia com mais 4 anos de Lula. A gente já sabe disso, todo mundo sabe disso, a verdade é essa, né? Mas aí depois ele falou aqui, ó, banco é apolítico, não emitindo previsões sobre o futuro eleitoral. Banco segue acreditando na geração de oportunidades que o Brasil oferece. BTG nega qualquer aspecto de nota que atribui falas ao chairman ou André Esteves. Banco tem feito consistentemente diversos investimentos no Brasil. André Esteves muito menos concorda com o pensamento de Brasil Uninvestable. Então, é o que eu falo para vocês, das duas, uma. Ou essa coisa toda aqui foi inventada por jornalista para fazer essa briga, é possível, né? A esquerda adora essas intrigas desse jeito. Ou então o André Esteves falou essas coisas todas mesmo, porque vamos combinar, são coisas bastante razoáveis, bem claras e óbvias, e no final das contas teve que desmentir, porque é o tipo da coisa que você fala numa conversa reservada, mas você não pode falar publicamente sendo dono de um banco de investimento. As pessoas vão começar a querer tirar dinheiro do seu banco de investimento. Ah, então você está me dizendo que se eu deixar dinheiro aí no seu banco investindo no Brasil eu posso quebrar? Então eu vou tirar meu dinheiro, né? E banco tem pavor desse tipo de coisa. Aliás, o mercado todo já está apavorado com o negócio de corrida aos bancos e coisa e tal. O Banco do Brasil já reclamou disso. Eu não duvido nada que o BTG Pactual sofra também com esse tipo de problema, né? O pessoal preferir... Né? Imagina, você tem o BTG Pactual é um banco que lida com grandes fortunas, com muito dinheiro, né? E de repente você tem um risco do BTG Pactual quebrar por conta das restrições americanas. Se você tiver dinheiro no BTG Pactual, o que você pensa logo de cara? Pô, vou tirar o meu, né? Se não vai ter para ninguém, é melhor tirar o meu primeiro, porque quem ficar por último vai ficar sem, né? Bom, então esse foi o papo, essa foi a intriga, né? E pelo tom da conversa, principalmente por mencionar o nome do Tarcísio e coisa e tal, eu tendo a acreditar que é a hipótese número 1, ou seja, que isso aqui é fabricação do jornal esquerdista, fabricação de esquerdista para causar intriga entre o banco, e ainda de quebra causar intriga com
o Tarcísio, né? Não acho que ele tenha falado esse tipo de coisa. Agora, ele poderia ter falado esse tipo de coisa e depois negar para não prejudicar o banco? Também poderia acontecer isso também, mas eu acho menos provável. Eu acho mais provável não ter falado nada disso, e isso daqui está sendo usado realmente para criar caos, né? Aliás, se você parar para pensar, hoje tá um festival de notícia de que fulano falou não sei o que lá de Beltrano, não sei o que lá, para criar confusão. Disseram a questão do Valdemar da Costa Neto, que teria comparado o Bolsonaro com Che Guevara, e não sei mais o que, e Kim Paim, e Chiquini, e não sei o que lá, uma confusão de fofoca para tudo quanto é lado aí, que eu não sei não, eu acho que está sendo plantado, tá? Pode esperar que eles devem ter alguma... Isso é tudo cortina de fumaça. Esse caso aqui também do André Esteves com os bancos, eu tô achando que isso aqui é tudo cortina de fumaça para alguma bomba que deve acontecer hoje aí ao longo do dia, em algum momento. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.